Se eu lhe dissesse que a sua incapacidade de ver o futuro, de prever o destino, de entender o universo, não é um limite biológico, mas uma punição divina. Esta é a essência do Popol Vuh, o livro do Conselho Maia. Uma lenda que se atreve a dizer que os primeiros humanos eram tão sábios e poderosos que tinham o dom da visão total. Eram uma ameaça aos deuses. Como é que os criadores lidaram com a sua própria criação perfeita? Tiveram que nos cegar. Hoje, vamos mergulhar nos detalhes dramáticos, nas falhas catastróficas e no plano final que definiu a humanidade. Fique conosco, porque o nosso potencial perdido está escondido nas páginas do Popol Vuh. O Popol Vuh começa no silêncio. Não havia nada além do céu e o mar. Nenhuma luz, nenhum som, exceto o movimento da água. Nesta escuridão, existiam dois seres, Tepeu, o soberano, e Gucumatz, a serpente emplumada. Eles eram a mente e a palavra, o coração do céu e o coração da terra em diálogo. A criação não foi um Fiat Lux rápido. Foi uma conversa, um planeamento cuidadoso. Eles concordaram. O mundo precisava de seres que os pudessem sustentar e, acima de tudo, louvar. Através de suas palavras, seu diálogo criativo, as montanhas e os vales se levantaram das águas. A floresta nasceu. Mas os deuses olharam para o mundo e disseram: ainda está silencioso. Quem nos sustentará? Quem nos lembrará? A verdadeira criação ainda não tinha começado. Tom de experiência falhada. A primeira tentativa foi feita com o material mais abundante: o barro. Os deuses moldaram o barro. A figura secou, mas desfez-se ao menor toque. A voz era fraca, sem sentido. A mente não se lembrava de nada. O barro não era firme. Era mole e molhado. O veredicto divino foi claro. Não deu certo. O barro não era digno. Eles destruíram-no, e a lama voltou à terra. Os deuses tinham de ser mais criativos. A criação divina era um processo de tentativa e erro. Os deuses, pensando na durabilidade, escolheram o material das árvores. Fizeram os segundos protótipos de madeira. Estes ficaram de pé. Multiplicaram-se. Eles construíram. Mas o horror da madeira não estava na sua forma, mas na sua alma. Eles não tinham memória, nem coração, nem mente para louvar. Eram vazios. A sua existência era um insulto. Eles andavam como macacos, mas sem a sabedoria do macaco. Os deuses decretaram a sua destruição. Enviaram um dilúvio de resina, e os próprios utensílios da casa se revoltaram contra eles. Os potes, as pedras de moer, os cães, tudo se virou contra os homens de madeira. A criação não se vinga do Criador. Vinga-se da sua própria criação falhada. Tom de revelação. Os deuses estavam exaustos. Precisavam de um material que fosse a própria essência da vida e da cultura maia. Eles encontraram-no: o milho. O milho não era apenas sustento. Era o símbolo da vida para os maias. Com a pasta de milho branco e amarelo, os deuses moldaram os 4 primeiros homens: Balon Kitzé, Balon Acab, Mahukuta e Iki Balam. Estes humanos de milho eram finalmente perfeitos. Eles eram belos, eram fortes, eram inteligentes. Mas havia algo mais. Eles viam tudo. Olhavam e compreendiam o universo, as montanhas, as árvores. Eles não tinham limites. A sua visão era ilimitada, abrangendo o passado, o futuro e o presente. Eles eram deuses na terra. Esta sabedoria total aterrorizou os criadores. Gucumatz e Tepeu entraram em pânico no seu conselho. Eles são porventura simples humanos? Perguntaram eles. Eles veem o céu e a terra. Eles compreendem a criação. Se continuarem assim, serão como deuses. Temos de os limitar. Não podem ser assim. O medo dos deuses era a sua própria obsolescência. Se os humanos soubessem tudo, para que serviria a adoração? Para que serviria a ordem? E então, os deuses agiram. Eles sopraram uma névoa sobre os olhos dos primeiros homens. Eles nublaram a sua visão, de modo que só pudessem ver o que estava perto. A humanidade perdeu o dom da visão ilimitada. Foi a castração da visão. A partir desse momento, a humanidade de milho continuou.
Mas agora, éramos limitados. Precisávamos de esforço para ver, de fé para entender. O nosso potencial foi intencionalmente limitado para garantir a supremacia divina. O que o Popol Vuh nos ensina é que a nossa imperfeição não é acidental, é o resultado de um medo divino. O mito maia é o mapa genético da nossa mente. O milho é a nossa carne. A nossa limitação é a vontade dos deuses. A sua dificuldade em ver o quadro geral, em prever o destino, é a cicatriz daquele sopro divino. Os deuses tiraram o seu poder porque ele era muito grande. Agora pense nisto. O que é que a sua mente mais sente falta de ver se a sua visão fosse nublada pelos deuses? O passado? O futuro? Ou o que está a acontecer agora? Deixe um comentário e diga-me se preferia ser o humano perfeito e cego ou o humano imperfeito e livre da intervenção divina. Se ficou fascinado pela serpente emplumada e pelo segredo do milho, significa que procura o conhecimento que a história oficial ignora. Junte-se à nossa comunidade. Não fique cego pelos mitos modernos. Subscreva agora e ative o sino. Eu prometo desvendar os próximos segredos míticos antes que o esquecimento volte a nublar a sua visão. Até a próxima lenda.